Jesus, eu não confio em você. Você não confia em mim? Não. Olha, para falar a verdade, eu até tento, sabe? Eu me esforço e tal, mas eu não confio. Eu tenho um exercício que pode te ajudar. Exercício? Sim. Tá. Olhe naquela direção. Ok. E agora vamos lá. Tá. Você confia em mim? Não. Eu acabei de falar, exatamente esse o problema. Eu não confio em você. Não, mas isso faz parte do exercício. Ah, Todas tá. as vezes que eu perguntar, você confia em mim? Você responde, sim, Jesus, eu confio em você. Entendeu? Mesmo que eu não confie. Isso. Tá bom. Podemos começar? Podemos? Você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio em você. Então caia para trás. Mas você vai me pegar, né? Não se preocupe com isso. Como não? Essa é a parte que eu devo me preocupar. Não, não, não. Isso também faz parte do exercício. Tá. Vamos começar de novo. Ok. Pronta? Pronta. Você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio em você. Então caia para trás. Tá. Caí, viu? Não, não, não. Não Não? é nada disso. Mas eu... Vamos começar tudo de novo do princípio. Tá, Olhe naquela direção. lá. Mantenha os pés juntos. Deixe-os fixos no chão. Tá. Entendeu bem? Ok? Mais um detalhe. Abra os braços. Podemos começar? Sim. Pronta? Pronta. Você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio em você. Então caia para trás. Eu vou, hein? Sim. Eu vou me jogar, hein? Olha lá. Tá. Jesus! Arrasou! Que máximo! Você me segurou! Claro, é essa a ideia. Gostei disso! Foi ótimo. Já Foi podemos bom. ir para o segundo passo. Segundo Nível passo. 2. É! Não, não. É um pouco diferente. Ah, tá bom. Vai mais longe que vai ser mais legal. Aí, Jesus! Não! Espera. É Tá. de frente para mim. Ah, é de frente! É mais fácil. Calma. Tá? Aguarde o meu sinal. O sinal de Jesus. Isso, o sinal de Jesus. Tá Boa. bom. Está pronta? Pronta? Você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio muito em você. Ótimo. Então, caia para trás. Pra trás? Sim? É sério isso? Claro. Mas Jesus, não tem ninguém aqui. Eu sei que parece que não tem ninguém, Não, mas não é que parece, Jesus. Não tem nada, não tem ninguém. confia em mim. Já saquei. Você vai desaparecer aí, num passe de mágica, vai aparecer atrás de mim. Não se preocupe com essa parte, que ela é minha. Mas vai rolar um milagre, assim, né? Aparecer alguma coisa aqui atrás? Faça o que eu digo. Confia em mim. Mas e se eu não conseguir? Você acabou de conseguir. Não, eu não consigo. Consegue. Eu não vou. Bem, boa noite a todos. Que bom é recebê-los entre nós mais uma vez nesse início de noite. E eu gostaria de expressar a nossa alegria em ter você e a sua família aqui entre nós. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista, o sétimo dia, que existe por uma razão: levá-los semana após semana a uma experiência real com Deus. E hoje nós chegamos ao fim da atual série de mensagens intitulada Entre a Fé e a Dúvida. Nas últimas 6 semanas nós falamos sobre como a fé verdadeira, ela interage com as dúvidas que invariavelmente todos nós temos na nossa jornada, na nossa existência nesse mundo. No entanto, quando nós nos deparamos com esse assunto, uma pergunta se sobressai às demais. Afinal, por que eu creio? Por que você crê? Existem razões que realmente possam ser suficientes para levá-lo a essa decisão. Nós iremos ver algumas delas na nossa busca pela melhor, a melhor de todas as razões. Por que nós podemos crer? Eu gostaria de sugerir a vocês a primeira delas.
Por que podemos crer? Pelas convicções básicas humanas. Sonhos. Todos nós sonhamos. Alguns dos nossos sonhos são extremamente reais para alguns de nós. Alguns de nós se lembram dos seus sonhos na manhã seguinte, ou mesmo quando acordam à noite. Já outros sonhos que nós temos são estranhos. Há poucos dias atrás, eu sou uma pessoa que dificilmente me recordo dos sonhos que tenho, mas eu acordei assustado, semana passada, com um sonho, um pesadelo. Eu estava ali, parece que alguém estava me perseguindo, e aquilo me fez que acordasse desesperado de noite, mas geralmente não me recordo dos sonhos que tenho. Só que existem situações reais da nossa vida que parecem um sonho. Quem sabe alguns de vocês já passaram por situações como essa, você pede que me belisque para saber se eu estou acordado ou não. Situações reais de nossa vida. Na Bíblia nós encontramos uma experiência do apóstolo Pedro, que ele teve exatamente uma situação como essa. Certa vez ele foi preso, Pedro foi preso em virtude da sua fé. Só que de maneira sobrenatural, Pedro foi libertado por um anjo. Ouçam com atenção o que o relato bíblico apresenta. E saindo, Pedro o seguiu, o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro imaginou que parecia um sonho. Realidade ou sonho? E sonhos, meus queridos, eles podem ser, sem dúvida alguma, bem estranhos. Só que talvez nossos sonhos não sejam tão estranhos como é a própria vida. E dentro desse contexto filosófico, nós não podemos provar que a vida nada mais é do que um sonho. Ouçam só essa afirmação que o filósofo chinês Lao Tse fez. Ele dizia mais ou menos o seguinte, ouçam com atenção: se quando eu durmo, às vezes sonho como homem que sou uma borboleta, como saber quando estou acordado que não sou uma borboleta sonhando ser um homem? O interessante aqui é que nós, queridos, nós não temos evidências para refutar aquilo que hoje é conhecida como a teoria da borboleta, que vem exatamente dessa afirmação. No entanto, nós temos razões para não crer nela. E a razão é que, se não cremos que somos seres humanos reais, nós podemos estar perdendo, na realidade, a nossa vida por completo. Se nós estivermos errados, não perdemos muito. Mas se estivermos certos, nós ganhamos uma vida. Portanto, demandar provas incontestáveis é pagar, queridos, um preço muito alto. Preço esse que nós não temos, nenhum de vocês tem como arcar. Todos nós temos importantes convicções que não podem ser provadas. Por exemplo, nós não podemos provar que o passado de fato ocorreu. Você não pode provar como a vida surgiu. Tudo isso faz parte daquilo que alguns filósofos chamam de como convicções básicas. E para cada uma delas nós não temos evidências irrefutáveis. Só que nós temos uma boa razão para acreditar que elas são verdadeiras. Nós podemos acreditar em Deus sem ter, por exemplo, os silogismos que expliquem os porquês. Só que isso não significa que a nossa crença é irracional. Da mesma forma que acreditar que estar acordado possa ser irreal. Em outras palavras, crer em Deus é, na realidade, apropriadamente uma convicção básica. Só que essa, a convicção básica humana que eu e você temos, não é a principal razão para que possamos crer. Há uma outra razão. E a segunda razão que eu gostaria de apresentar a vocês nessa noite é a existência de um código moral. A existência de um código moral no coração do homem, no seu coração, no meu coração. Código moral que alguém aqui dentro colocou. Essa é uma razão para que possamos crer. É só você prestar atenção em como uma argumentação acontece. Quando duas pessoas começam a discutir, muita coisa sempre é dita. Por exemplo, eu sempre faço mais do que você.
nessa casa, eu trabalho e você não tanto. Você nunca fala. Você nunca diz aquilo que eu espero. Você nunca está presente quando eu preciso de você. Isso que você está fazendo não está certo. E nós conhecemos essa conversa entre duas pessoas chamadas marido e mulher. Há outro tipo de argumentação. Por exemplo, aquele que diz: o pedaço dele está maior que o meu. Eu também quero. Isso não é justo. Ele não ajudou tanto que eu ajudei. E nós conhecemos a conversa entre essas duas pessoas como uma conversa de um irmão com uma irmã. Outros já argumentam assim: você é um ditador, um carrasco, egoísta, interesseiro, seu sanguessuga, você só pensa em você mesmo. E nós conhecemos essas pessoas como o patrão e o empregado. Na verdade, ex-empregado, não? Geralmente, quando nós discutimos algo, nós dissemos: faça o que eu quero e pronto. Geralmente nós dizemos: isso não está bem, isso não é justo, isso está errado. Em outras palavras, nós apelamos a um padrão que, independentemente, ele é objetivo e acima de nós mesmos, ou das pessoas ali envolvidas na argumentação. Nós agimos, queridos, como seres humanos, como se houvesse algo que é reconhecido como certo e algo que é reconhecido como errado. Em teoria, muitas pessoas nos nossos dias creem que o certo e o errado são subjetivos. Muitas pessoas creem que o certo e o errado nada mais é do que preferência pessoal, como gostar ou não de comer brócolis. Você tem o seu gosto, eu tenho o meu. Todos nós temos preferências. E de acordo com o pensamento atual que existe na nossa sociedade, sua preferência sobre a outra pessoa é algo que você não precisa impor. Simplesmente é sua preferência. Estamos hoje aqui em São Paulo, aqueles que passaram pela região do Ibirapuera, uma passeata, o não à maconha. Poucas semanas atrás foi o contrário, o outro grupo. Sim, libera. E aí? O que é interessante é que ninguém diz a nós, seres humanos: não tente impor sua matemática em mim. Ninguém diz: olha, não tente impor sua física em mim. Por quê? Por que nós não ouvimos isso? Porque nós assumimos que matemática e física, elas pertencem a realidades objetivas. Assim, nós não imaginamos que elas podem ser impostas sobre outras pessoas. Só que, em contrapartida, muitos pensam que aspectos relacionados com valores morais, aspectos relacionados com decisões que tomamos intimamente como seres humanos, são simplesmente preferências subjetivas. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Só que toda vez que nós vemos pessoas argumentando, discutindo sobre algo que pensam ser certo ou errado, isso demonstra que nós temos intrinsecamente dentro de nós, você querendo ou não, a noção, todos nós, a noção que algo é certo e a noção que algo é errado. Isso não é subjetivo, porque no fundo, todos nós vivemos diante, queridos, da suposição que existe uma realidade moral dentro de cada um de nós. E isso é inegável. É exatamente sobre isso que Paulo se refere quando ele diz no Novo Testamento que as pessoas, ouçam com atenção, mostram que as exigências da lei, o que é certo ou o que é errado, estão gravadas em seu coração. Percebem? Gravadas no coração humano. Não há como fugir disso. Quando nós argumentamos alguma coisa, nós mostramos que nós sabemos muito bem como isso funciona. De hoje em diante, toda vez que você vê duas pessoas argumentando, marido e mulher, irmão e irmã, patrão e empregado, não se esqueçam. Há a noção do certo e errado. E é por essa mesma razão que Paulo continua, na sequência dizendo: disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Todo ser humano conhece duas coisas:
A primeira, existe uma maneira que nós devemos nos comportar. Nós, queridos, não inventamos esse código, nós simplesmente o descobrimos. Podemos até complicar um pouquinho o processo de como usar o código, mas sempre nós temos a noção geral de como colocar em prática esse código moral que está dentro de nós. Só que o segundo aspecto é que também nós sabemos que nós não vivemos de acordo com esse padrão. E é por isso que nós precisamos de perdão. É por isso que nós precisamos de aceitação. É por isso que nós precisamos de graça. É por isso que nós precisamos de transformação. Cada vez que pessoas discutem algo, cada vez que duas pessoas têm uma argumentação, nós podemos deduzir que o universo não surgiu por acidente. Existe uma ordem moral estabelecida dentro de como tudo existe, por uma simples razão. Alguém colocou esse código moral em nós. E esse alguém é Deus. E aqui, meus queridos, a boa nova é que Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de amor. E essa é uma das razões através das quais nós podemos crer. No entanto, ainda não é a razão principal. Uma terceira razão para que possamos crer, queridos, vem pela bondade existente na criação. Nós podemos raciocinar partindo da existência da criação para a existência de um Criador. O que é convincente aqui não é apenas a complexidade da criação. Alguns, por exemplo, argumentam que a complexidade do olho humano somente pode ser explicada através da existência de um Criador. Mas muito provavelmente a complexidade não nos leva à raiz da questão. Além disso, não é uma abordagem sadia pensar que a ciência ou a seleção natural precisam ser incapazes de provar algo para que nós possamos provar a existência de Deus. Por sinal, esse é um tema que chama sempre a minha atenção. E eu gostaria de convidá-los a um desafio. A partir do próximo sábado, nós estaremos desenvolvendo exatamente esse tema. A controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo, na série intitulada A Caixa Preta de Darwin. Durante 4 semanas nós estaremos analisando questões sobre a nossa crença na criação. Podemos realmente encontrar base na ciência para aquilo que cremos? Gostaria de convidá-los que você possa colocar em sua agenda e estar conosco a partir do próximo sábado. Mas o que é importante aqui, queridos, não é a complexidade da criação, mas a bondade que a envolve. Se não existe Deus, em realidade não importa se o resto existe ou não. Mas existe um outro ponto essencial, porque nós encontramos nas Escrituras: disse também Deus, e assim se fez. E viu Deus que isto era bom. Até mesmo aquilo que é horrível, e nós somos forçados a ver, acidentes, poluição, doenças incuráveis, tudo que é dolorido, aquilo que é triste, aquilo que é desagradável de se ver, precisamente porque a criação é tão boa, quando vista pela perspectiva correta, a criação de Deus, podemos superar alguns dos dramas da nossa vida. A bondade que existe na criação, queridos, é outra razão para que possamos crer, mas ainda não é a maior. E aqui nós nos deparamos com aquilo que parece ser algo paradoxo. Outra razão para que nós possamos crer vem exatamente pela existência do mal. Isso mesmo, o mal. Naturalmente, de certa forma, o problema do mal é uma das maiores dificuldades para que muitos possam crer em Deus. Afinal, por que Ele não coloca esse Deus um ponto final no sofrimento? Por que esse Deus não coloca um ponto final
em tudo aquilo de mal que acontece ao nosso redor. E esse foi o tema que nós analisamos na semana passada. No entanto, para essa questão há também uma outra perspectiva. De todas as formas de mal, a pior delas é aquela que envolve a maldade humana. E ela, a maldade humana, ela se manifesta de diversas formas. Infelizmente, na semana passada cheguei a mencionar, testemunhamos esse terrível atentado, o assassino da Noruega, em que mais de 70 pessoas foram mortas. Uma clara demonstração que o mal existe. E ele se manifesta, queridos, de formas distintas, diferentes. A palavra de Deus afirma: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. E esse mal tem se manifestado de maneira abominável através da história humana. Alguns exemplos recentes: nazismo alemão, Camboja, Bósnia, Ruanda, ataques terroristas, fome, sofrimento. Todos esses são apenas alguns exemplos dos mais horrendos atos que nós presenciamos na nossa história como seres civilizados. Só que aqui, queridos, é difícil compreender como pode haver algo como a maldade, a perversidade, se o naturalismo, aquilo que alguns chamam de seleção natural, é verdadeiro. A categoria de maldade somente faz sentido se as pessoas tivessem sido criadas e intencionalmente programadas para se comportar dessa forma, o que não é o caso. A palavra de Deus faz claramente distinção entre o mal e o bem, e ainda nos aconselha: aparta-te do mal e faze o bem. Mas pense comigo, se um universo que veio a existir por acidente pode até oferecer alegria, satisfação por um lado, e mal, dor, sofrimento pelo outro, não haveria uma distinção moral entre elas, pois a maldade somente pode existir em um universo moral. Portanto, a realidade do mal, não apenas dor e sofrimento, mas o mal em si mesmo, é mais uma razão para crer. Mas não é a maior de todas. Uma outra razão, queridos, é de certa forma até inusitada, pois ela vem pela prática que nós temos, você e eu, de culpar outras pessoas. Nós somos criaturas que sempre buscam culpar outros em virtude daquilo que nós falhamos, nossas dificuldades. Mesmo que não tenha sido culpa de outra pessoa, sempre nós buscamos alguém para carregar o peso da infração. Só que aqui a culpa tem algo a dizer sobre a nossa própria natureza. Aqueles que têm filhos pequenos sabem muito bem o que eu estou dizendo. Algo acontece, você pergunta quem foi? Não fui eu, foi o outro, sempre. Só que isso não vem de agora. Nossos primeiros pais procederam assim: Adão, onde estás? Senhor, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que foi, Eva? Não fui eu, foi a serpente que o Senhor criou. Sempre colocando a culpa em algo, em alguém. No entanto, quando nós crescemos, nós invariavelmente, queridos, nos deparamos com situações que nós sabemos terem sido causadas por nós mesmos. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você causou, você é o culpado, você é a culpada. E nesses momentos a nossa consciência nos denuncia. A nossa consciência nos mostra: foi você. Foi você que pisou na bola. Mas como o apóstolo Paulo nos apresenta, a própria consciência nos acusa. Isso porque nós somos seres morais em um universo que é espiritualmente significativo. Invariavelmente nós nos deparamos com situações que não temos a quem culpar. O erro é teu, o erro é meu. Pouco tempo atrás eu sofri um acidente de carro e eu estava sem cinto. Bati minha cabeça no vidro, quebrei, machuquei um pouquinho aqui a cervical. Graças a Deus não foi algo tão sério. Mas eu pergunto a vocês, quem foi o culpado?
eu. Estupidez minha. Queridos, a responsabilidade final por atitudes e ações somente faz sentido em um universo de pessoas. O naturalismo afirma que nós, como seres humanos, somente nós somos um agrupamento de átomos. Alguns acreditam que Darwin demonstrou que os seres humanos podem ser diferentes em espécie, mas não em gênero, quando comparado com outras criaturas. Só que a Bíblia, no entanto, afirma que como seres humanos, nós somos um tipo diferente de ser, por uma simples razão. Porque Deus, ao iniciar a vida humana, esse Deus, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por ter sido criados, você e eu, a imagem e semelhança divina, nós temos alma. E lá no fundo do nosso coração, nós sabemos que isso é real. Você nunca vê um julgamento de uma vaca ou de um cavalo. Nenhuma corte se reúne para julgar um animal. Só o ser humano é levado a julgamento. Percebem? Nós somos únicos. Nós julgamos seres humanos porque nós sabemos que nós não somos apenas o produto final dos nossos instintos, do nosso treinamento. Nós somos criaturas morais. Ao certo, ao errado. E é por essa razão que um julgamento é estabelecido. Nós podemos ser culpados por aquilo que nós fazemos. Somente um ser humano pode ser culpado por aquilo que faz. E a nossa transgressão, os nossos erros, nossas falhas, requerem algo mais custoso do que apenas educação. O nosso erro requer algo mais custoso do que apenas terapia. Bem mais custoso do que apenas detenção ou de uma pena de morte. De maneira clara, de maneira direta, queridos, o naturalismo afirma que as pessoas não possuem uma natureza moral. Portanto, de certa forma, não somos livres. Nós somos apenas o produto de causas, de forças. Só que ninguém educa um filho assim, educa? Ninguém faz um amigo crendo dessa forma, faz? Sabemos muito bem que a vida não funciona assim. A vida real funciona de uma maneira diferente. Portanto, a prática de culpar outras pessoas nos indica que existe um Deus. Mas ainda essa não é a maior razão para crer. E uma outra razão, queridos, vem pela própria existência humana. Muito provavelmente não há outro fato mais assombroso no universo do que a própria existência de seres humanos. Eu pergunto a vocês, o que leva um bombeiro a arriscar sua vida para salvar uma menina num prédio que está pegando fogo? O que leva um pai a arriscar sua própria vida na tentativa de salvar um filho que se afoga? Sabe por quê? Porque a vida humana é importante. A vida humana, ela é de estima sem fim. A vida humana, queridos, não tem preço. E uma das maiores debilidades do evolucionismo é a sua incapacidade de agregar importância à natureza humana como indivíduos, como pessoas de valor sem fim. Na história bíblica, queridos, cada parte da criação, cada pessoa é importante e apreciada por Deus. A natureza humana é algo extraordinário. É algo sem precedente no universo. Você é especial. Cada um de nós é especial aos olhos desse Deus. E aqui, quando nós falamos da natureza humana, após a entrada do pecado no nosso planeta, nós vivemos uma vida de paradoxos. E a Bíblia, de maneira até pessimista, ela afirma que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e essa doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus vê a vida humana de uma maneira otimista, de uma maneira esperançosa. E nós encontramos amados. Agora somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Portanto, a Bíblia apresenta toda essa verdade, essa surpresa, esse mistério, essa obscuridade e o potencial para a bondade que existe no ser humano. Só que um dos problemas com a dúvida é que ao negar a existência de Deus e a existência da verdade espiritual, a partir do momento que toda a realidade ao nosso redor é reduzida a um amontoado de átomos, não é apenas Deus que desaparece, é a ideia, o conceito da natureza humana como pessoa, que pouco a pouco também começa a desaparecer. Alguns filósofos imaginam que o conceito clássico daquilo que é uma pessoa não passa de uma ilusão. Para eles não há algo como a mente. O cérebro humano é apenas um computador que foi montado de maneira brilhante. Não há personalidade em nós. A nossa personalidade é apenas o resultado do nosso sistema nervoso. Não existe alma em nós. Não há um agente moral responsável pelas nossas atitudes. Em outras palavras, você não existe. Eu não existo. Esses filósofos não existem. E um dos grandes desafios em qualquer cultura, queridos, humana, em qualquer lugar, em qualquer momento, é o que temos para dizer a uma pessoa que está prestes a morrer. E não há nada mais que o naturalismo, que o evolucionismo possa dizer, por exemplo, para uma menina de 7 anos à beira da morte. Nada mais do que apenas dizer: lamento. Que azar, não? Lamento. Fazer o quê? Lamento. É a vida. Queridos, a sobrevivência das espécies não faz sentido algum se a sobrevivência de indivíduos não tem razão de ser. Dessa forma, nós podemos crer que Deus existe ao crermos que você e eu existimos. Você é importante. Você é uma das razões pelas quais podemos crer em Deus. Você é uma das razões pelas quais podemos crer em Deus. Só que você ainda não é a melhor razão. Há mais uma. Uma outra vem pela existência da alegria. Muitas vezes as pessoas imaginam que a coisa que mais buscamos é a alegria. Qual é o maior desejo do coração humano, não é? A resposta provavelmente seria alegria. Eu quero ser feliz. Queremos ser alegres acima de qualquer outra coisa. Eu pergunto a você, se existisse uma pílula da alegria, quem daqui tomaria para ficar em coma de alegria para sempre? Hein? Você tomaria a pílula da alegria? Coma. Feliz o tempo inteiro. O que nós buscamos, na realidade, é algo mais profundo do que simplesmente sorrir, ou esse sentimento de satisfação. A alegria, queridos, mesmo que nós a amemos, sempre aponta para algo além de nós mesmos. Algo nos faz alegres. Nós queremos alegria causada pela beleza, por exemplo, a natureza. Nós queremos alegria causada por pensamentos que nos enobrecem. Nós queremos alegria causada por um projeto que busca felicidade, um projeto que busca justiça para outras pessoas. Nós queremos alegria que é causada por decisões acertadas, por decisões adequadas. E aqui, queridos, se aquilo que Jesus nos ensinou é verdade, a alegria está no centro do universo. Se Jesus estava errado, se a incredulidade é uma atitude correta, a alegria e o desejo por ela não passa de um acidente. Sendo assim, o planeta Terra não passa de uma bola de terra e água flutuando por alguns segundos nesse universo, aguardando o momento para o próximo Big Bang, que vai destruir esse planeta por completo. Só que se a Bíblia está correta, a alegria existiu no começo.
Essa alegria foi desafiada no meio, e essa alegria será restaurada no final. Se a Bíblia está errada, a alegria não passa de uma ilusão momentânea, que nunca esteve, queridos, presente no início, e em breve será destruída por completo. E eu pergunto, é esse tipo de alegria que você quer ter? Eu creio que Jesus estava correto. Eu creio que a Bíblia está certa. Eu creio na orientação que Deus nos dá. Poucos dias atrás eu recebi uma notícia, um e-mail, através de um e-mail, uma notícia que me trouxe tristeza no coração e preocupação ao mesmo tempo. Quando soube que um grande amigo que possuo, jovem, 50 e poucos anos, teve um infarto. Precisou ser levado às pressas ao hospital. E no momento dos exames, os médicos disseram a ele que ele precisava colocar 3 pontes de safena. A cirurgia foi necessária. E eu conversei com ele um pouquinho antes da cirurgia e eu disse para ele, meu querido, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu te pergunto nesse momento, e se a condição humana for algo assim, hein? O apóstolo João, ele afirma que um dia Deus habitará com os homens. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu te pergunto, e se for exatamente assim que acontecerá no final? Hein? E se tudo for realmente transformado para melhor, como diz esse livro? E se Jesus sempre soube disso e tentou nos mostrar essa realidade? Então, tudo para Ele é bem diferente do que é para nós. Deus é o Pai e nós somos o doente. E Ele teria que se portar de maneira tal a que nós pudéssemos entender. Mas Ele saberia que a realidade é bem diferente. E esse Deus diz a nós, meu filho e minha filha, tudo vai dar certo no final. Porque em breve nós poderemos conhecer o que é realmente alegria. Há quase 2000 anos, queridos, houve um homem que conheceu essa alegria. As pessoas o viram. As pessoas o conheceram. E um dia ele disse para os seus amigos mais chegados, aqueles que estavam ao seu redor, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, nossa busca por alegria, nossa falha incompleta e sem fim, muitas vezes atrapalhada busca por alegria, indica que nós fomos feitos, criados por aquele que nos trará alegria plena e completa ao final. Mas para concluir, não apenas a mensagem de hoje, mas essa série, eu gostaria de apresentar a maior razão para que você e eu possamos acreditar. Nós, queridos, devemos crer. Porque Jesus creu. Não existe alguém que mereça mais confiança do que Jesus. Ninguém chega nem
perto de seus ensinos. Ninguém nesse planeta chega sequer perto do seu exemplo, porque ninguém afetou a história humana como ele. Simplesmente não há outra fonte, não há outro livro, não há outro guru, não há outra experiência pessoal que podemos confiar como ele. E mesmo que você tenha dúvidas, eu quero dizer a você, você pode confiar nele. E Jesus disse que existe um Deus. Jesus veio a esse mundo nos mostrar quem é esse Deus. Esse próprio Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo e Ele afirmou: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Que ele disse, mesmo Jesus, ele permanece envolvido no seu sonho de mudar vidas. E hoje, como no passado, existem milhões de vidas transformadas por Cristo. Desde o início, todo tipo de pessoa se sentia atraída por Ele. Gente satisfeita, gente com problemas, gente com lepra, gente ferida, gente esquecida, gente rejeitada, prostitutas, cobradores de impostos, fariseus, pecadores, aleijados, coxos, cegos, paralíticos, gente admirada, gente rica, gente pobre, gente sofrida, líderes religiosos, soldados romanos, gente do campo, pescadores, gente famosa, gente simples, gente poderosa, gente humilde. Havia algo sobre esse homem chamado Jesus, que fazia com que o coração das pessoas se inclinassem a Ele em busca de uma transformação. Certa vez um homem violento, um homem arrogante, um homem cruel, um homem autoconfiante chamado Saulo de Tarso, estava viajando por uma estrada que levava até a cidade de Damasco, quando de repente ele teve uma visão de Jesus. Foi ele, Saulo de Tarso, que pouco tempo depois se transformou em Paulo, um homem diferente, com um nome diferente e uma vida transformada. Um homem que pela sua mente, um homem que pelos seus escritos, um homem que pelo seu amor por pessoas, um homem que pela sua dedicação, um homem que pelo sacrifício pessoal, da sua própria vida, demonstrou como a mente humana ainda é atraída, quase 2000 anos depois, pelo mesmo Cristo. Mas eu te pergunto, como é que a sua vida mudou? As evidências de vidas transformadas por Jesus, queridos, ela é tão grande que a história completa jamais será possível de ser contada por seres humanos. A evidência, ela é incomparável. Em nenhuma outra cultura, em nenhum outro livro, por nenhuma outra pessoa, por nenhuma ação humana. Esse é o poder de Deus em transformar vidas. E queridos, o mesmo Jesus que acreditava
Me permita ser sincero com você e te fazer uma pergunta. Você já ouviu por acaso alguém chegar para você e dizer: sabe o que? Um dia eu cheguei à conclusão de que Deus não existe. E que não há nada além daquilo que vemos. Cheguei à conclusão de que não há esperança após a morte. E eu percebi que a existência humana é o resultado de um acidente, que não tem significado algum tudo isso. E ao saber de tudo isso, isso mudou minha vida. Eu era um alcoólatra. Só que a lei da seleção natural me libertou. Era um homem cruel, ganancioso. Só que a história do Big Bang me transformou num homem amável, generoso. Eu sempre vivia com medo no meu coração. Só que essa teoria da sobrevivência do mais forte me trouxe anelo e me fez ser um homem melhor. Queridos, eu nunca ouvi a história sobre um universo sem significado. Um universo que surgiu por acidente, trazer uma transformação na vida de um ser humano. Só que pelo outro lado nós encontramos que alguém chamado Jesus tem transformado vidas por mais de 20 séculos. E Jesus continua mudando e transformando vidas. A prova? Olha ao seu redor. Pessoas que estão ao seu lado. Pessoas que foram transformadas. E queridos, Ele creu. Ele creu, e essa é a maior razão pela qual você e eu podemos crer. Fé e dúvida. Duas opções de vida que de certa forma necessitam da existência da outra para existir. Mas a grande questão é: fé e dúvida, qual das duas dirige sua mente e a sua existência? Fé e dúvida. A decisão, mais uma vez, é sua. Toda sua. Fé, dúvida, você decide. A escolha é sua. Deus eterno, Senhor, existem razões plausíveis. Existem razões teológicas. Como hoje vimos, existem razões filosóficas. A base para a nossa fé. Mas uma razão se sobressai a todas as outras. Podemos crer, porque Tu enviaste Teu Filho amado, Jesus Cristo, a essa terra, para que Ele nos mostrasse o que é ter fé. E porque Ele creu, hoje nós podemos crer. E Pai querido, de uma forma especial oro por todos aqueles que nesse momento vivem uma luta dentro de si. Será que dou o passo? Será que posso conhecer mais? Será que devo explorar essa possibilidade? E que em Tua misericórdia, Senhor, Tu possas, através do Teu Santo e Bom Espírito, ajudá-los, ajudá-la a tomar essa decisão. A decisão de Te conhecer melhor, Pai. Fé e dúvida. A decisão cabe a nós tomar. E que mesmo em meio às nossas dúvidas, possa ser a fé que dirija a nossa vida. E isso eu te suplico em nome e pelo amor de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor.